Mais uma vez é uma alegria estar junto com os irmãos aqui. Estive há poucas semanas atrás, então peço um pouco de paciência para os irmãos aí, né? Para não enjoarem de mim tão rápido, se é que já não estão enjoados, né? Mas a gente faz o possível para tentar fazer a vontade de Deus e falar aquilo que Ele pede que a gente fale. Amém. O tema que eu escolhi para essa manhã foi escolhido ontem à noite. Na verdade eu ia falar sobre outra coisa, mas o que me motivou a falar sobre isso é que um dos nossos irmãos ao longo dessa semana questionou muito sobre esse tema e se mostrou bastante, diria assim, ansioso e preocupado com a posição da nossa igreja sobre o tema. E a gente trocou algumas mensagens e eu disse: esse irmão, não se preocupe, eu vou falar amanhã sobre esse assunto. Vamos ver se a gente chega a alguma conclusão, né? Antes de falar do tema, eu queria antecipar para os irmãos o seguinte: a gente faz parte de uma igreja, né, uma comunidade religiosa com várias pessoas, né? Vamos aqui, talvez todos estivessem aqui juntos, estaríamos mais de 100 pessoas, né? E é muito difícil, se não impossível, chegar numa situação em que todos têm a mesma interpretação, têm o mesmo entendimento acerca de todos os assuntos. Praticamente impossível, né? Então, talvez o meu entendimento da palavra de Deus, ou dos temas mais polêmicos, seja muito parecido, por exemplo, vamos supor, do Marcão. Mas eu tenho algumas divergências com o Vicente, por exemplo, né, em alguns pontos. Mas é possível que num determinado ponto eu concorde mais com o Vicente do que com o Marcão, né? E muitas vezes esse tipo de discordância tem levado as pessoas a até cultivar alguma inimizade pessoal com o indivíduo ou com o outro, porque ele entende diferente do que eu entendo, né? Ou então leva a um afastamento, não só da pessoa que discorda de você, como da própria comunidade, né? Então, eu tenho uma posição, eu percebo que o irmão Silvio pensa diferente, o irmão Nelson também pensa diferente. Eu falo: puxa, já são dois aqui que pensam diferente de mim, eu vou embora, eu vou procurar outra igreja, né? E essa não é a atitude correta, porque a gente tem que entender que é natural a gente ter alguma divergência, mas com o estudo da palavra, com o diálogo, com a oração, com a iluminação do Espírito Santo, a tendência é que essas divergências vão diminuindo. Talvez elas nunca acabem, sempre existam ali em alguma medida, em algum detalhe, mas com a convivência, com os debates, com os estudos, com a frequência aos cultos, a escola bíblica, essas diferenças elas vão com o tempo diminuindo, né? Até que todos cheguemos à unidade de fé. É isso que a palavra de Deus diz, né? Esse é o objetivo. Então o que eu digo ao irmão é o seguinte: se algum irmão algum dia discordar do irmão em algum tema, pode ser desse, pode ser em algum outro, não tome nenhuma atitude precipitada no sentido de se afastar daquele irmão, ou de até usar palavras mais fortes, ou até de se afastar da igreja. Mas dê tempo ao tempo, né? Dê tempo ao tempo, dê espaço para o Espírito Santo trabalhar, dê tempo para o estudo, né? Para a comunhão, e essas diferenças elas vão diminuindo. Amém? Né? Seu irmão Luciano tá... Eu não sei se você vai aguentar ficar me filmando, né? Amém. Tá certo. Louvado seja Deus. Vamos em frente. Vamos em frente. Bom, eu costumo, na medida do possível, sempre trazer no sábado de manhã alguma mensagem devocional, com caráter mais de meditação, né, de reflexão, e não temas polêmicos ou doutrinários. Eu prefiro a primeira opção. Mas hoje, como surgiu esse ponto, eu vou fazer essa abordagem aqui, espero fazer num tempo curto, para que os irmãos consigam assimilar. Eu tive muita dificuldade no começo para entender esse tema, né? Qual é o tema? Nós sabemos que temos que adorar a Deus, porque Deus é o único Deus verdadeiro, Deus o Pai. Mas podemos também adorar a Jesus? Amém. Sim ou não? Amém. Alguns falam: podemos adorar? Amém. Então eu estou adorando dois. Né? Não é o único.
diz que só posso adorar um. Vamos ser bem franco. O tema, ele não é tão simples. Ele tem uma pegadinha aí, que se a gente não for com muita calma, com muita cautela, interpretar corretamente, a gente vai ficar numa dualidade aí. Não é simples, né? Vamos ver o primeiro slide, o que diz. Primeiro, essa é a capa, né? Podemos adorar a Jesus ou devemos adorar só o Pai? Esse é o ponto. O primeiro verso de hoje é extraído de Êxodo 20, os 2 primeiros mandamentos, né? Deus falou as palavras dizendo o quê? Eu sou Jeová teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quem está dizendo isso? É Deus Pai? É o Pai, né? É o Filho de Deus? É o Pai. Jeová quem é? Jeová é o Pai. Ninguém tem dúvida quanto a isso. E o Pai diz: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, eu sou o único. Segundo, não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu, Jeová teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, na 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e uso misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Por esse verso, está claro que só existe um Deus, e é o único que pode ser adorado. Que é quem? Jeová. O Pai, Jeová. Vamos para o próximo verso. Essas são palavras de Jesus, que ele disse a quem? Para quem Jesus disse? Jesus respondeu: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Vicente mencionou esse contexto hoje de manhã, né? Quando, no contexto da tentação, quando Jesus foi ao deserto, e lá ele se encontrou com Satanás, e uma das tentações de Satanás foi a seguinte: está vendo? Levou ele no monte ali, mostrou toda a terra. Está vendo tudo isso? Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E aí Jesus responde: não, porque está escrito. Está escrito onde? Nas escrituras, né? A escritura que eles tinham à época era o que? Hoje, o Velho Testamento. Está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele servirás. Isso está em Lucas, em Mateus também, o mesmo episódio. Jesus responde para Satanás: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, pelas palavras do próprio Jesus, quem é o único que pode ser adorado? Jeová. Só Jeová, só o Pai. Se nós parássemos aqui e saíssemos, a ideia que fica aqui, que só há um Deus, que é Jeová, e só Ele pode ser adorado. Tá certo? Não tem escapatória. É isso. Mas vamos em frente. Por enquanto eu não estou dando a solução para nenhum problema. Eu só estou criando problema na cabeça de vocês. Depois vem a solução, né? Se Deus assim permitir, né? Aqui eu elenquei uma série de passagens bíblicas onde Jesus aparece sendo adorado. Então vamos ler algumas aqui, ou todas, né? Porque a palavra de Deus tem poder. A gente não pode economizar tempo para ler a palavra de Deus, né? Então já trouxe aqui mastigadinha no telão, né? Dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos a... Quem falou isso? Os anjos. Os reis magos, né? Os reis magos. Reis magos. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Os reis magos adoraram Jesus, abrindo seus tesouros. Quantos eram os reis magos? 3. A Bíblia não fala. A Bíblia não fala que eram 3. A gente acha que é 3, mas não tem nada na Bíblia dizer que é 3. Por que a gente acha que são 3 reis magos? 3 presentes. Foram dar 3 presentes. Preste atenção que aí foi os reis, os 3, né, lá, aliás, os que tinha demais lá, e falaram de adoração a Jesus. Agora vamos ver se Jesus pediu adoração para ele. Vamos lá. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo.
Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no. Adoraram quem? A Jesus, dizendo: és verdadeiramente Filho de Deus. Outro verso: dizendo-lhes eles essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe-lhe tua mão e ela viverá. Então, mais uma adoração. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo um pedido. Vocês lembram qual era o pedido? Está à esquerda e direita. E adorando-o, esses eram os dois discípulos do caminho de Emaús, né? Tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Depois vocês podem ler o contexto de todos esses versos e entender que várias pessoas, é relatado aqui, que adoraram Jesus, e nenhuma delas foi repreendida em sua adoração, dizendo: olha, não adore a mim, adore só a Deus. Porque houve outros casos em que a adoração foi repreendida, né? Deixa eu ver se é o próximo slide aqui. Houve alguns casos. Olha, eu avancei um pouco o slide e depois eu volto. Olha, esqueça a primeira linha, porque a primeira tem a ver com o que eu vou falar depois. Mas Pedro, numa certa ocasião, Cornélio prostrou-se aos pés de Pedro. E Pedro falou: não se prostre para me adorar, né? Porque eu também sou homem. E também um anjo no Apocalipse, quando João se prostrou aos seus pés para adorar, o anjo disse: não faças isso. Então, houve situações em que pessoas foram adorar, mas foram repreendidas. Opa, não, levanta, não me adora, porque eu não devo ser adorado. Nós vamos voltar nesse verso para entender melhor o contexto. Bom, qual é a causa do problema? O problema está numa interpretação de um conceito da adoração. Por quê? Porque quando eu falo adoração, nós criamos uma imagem aqui da palavra em português, né? Se eu for aos versos da Bíblia que falam em adoração e procurar as palavras originais, e nós vamos fazer esse exercício hoje aqui, né? E entender qual é o significado dessas palavras no original, nós vamos perceber que existe alguma diferença entre o que eles entendiam no passado com essas palavras, que foram traduzidas como adoração, e o que nós entendemos em português com o verbo adorar. Se nós formos no dicionário, eu peguei aqui no dicionário Ruais, quais são os sentidos da palavra adorar em português? O primeiro sentido é prestar culto a uma divindade, a um Deus, né? O segundo sentido, ter veneração por algo, grande apreço, reverenciar. Existe também um terceiro e um quarto sentido, mas com o conceito de amar de maneira extrema, apaixonada, ou até de gostar muito. É aquela coisa que eu digo, quando eu dizia: eu adoro chocolate, minha mãe falava: não, você tem que adorar só a Deus. Eu estava usando adorar no sentido de gostar muito. Jamais coloquei o chocolate no lugar de Deus, né? Mas minha mãe entendia que a palavra adoração era uma palavra dedicada só a Deus, nada mais podia ser adorado, né? E esse mesmo conceito que a gente tem em português, que é isso? Adoração é cultuar a Deus. Isso é para nós o sentido religioso da palavra, excluindo esse sentido aqui de gostar muito, certo? É esse ou não é? Esse é o nosso sentido, né? Agora, o que se entendia por adoração nos tempos bíblicos? Então, para nós entendermos a Bíblia e alguns termos, é necessário voltar um pouco na história e examinar como eles entendiam essa palavra. Será que eles tinham o mesmo entendimento que nós? Então, perceba que a interpretação não é coisa simples. Não é coisa simples. E a interpretação da Bíblia é muito mais complicada, né? É uma coisa muito delicada, né? A gente estuda, tem uma ciência, né, que se dedica à interpretação de textos, que chama hermenêutica. E nas escolas aí, principalmente de teologia e de direito, eles dão aulas de hermenêutica.
Por que eles têm que dar aula de hermenêutica? Porque são duas áreas que se baseiam muito fortemente em coisas escritas. O que seria da teologia sem as coisas que foram escritas? Porque toda a nossa base está naquilo que foi escrito. O que seria do direito também, se a gente não sabe interpretar as leis, as normas, Então são duas áreas que se baseiam muito nos escritos e tem então essas matérias de hermenêutica. No direito, hoje as pessoas no Brasil têm dificuldade em interpretar textos de lei que foram escritos em português, originalmente, no Brasil, na nossa época e com técnica legislativa. O que isso significa? Para escrever uma lei, não é só você sair escrevendo aquilo que você acha, tem toda uma técnica para escrever. Tem até uma lei que diz como devem ser escritas as leis. Sabiam disso? Tem uma lei específica sobre como escrever leis. Então, hoje eles escrevem leis com técnica, em português e em nosso tempo. E mesmo sendo uma coisa já escrita originalmente em português, escrito para a nossa época, e com técnica, as pessoas ainda ficam se debatendo sobre qual é a interpretação correta daquela lei. Imagina quando nós pegamos a Bíblia, que foi escrito num outro idioma, há muitos anos, há muitos milênios, sem uma técnica de, vamos dizer assim, uma técnica de transmissão de conhecimento apurada, porque houve vários autores. Imagine qual é a margem que a gente tem para más interpretações. Então, se eu não conseguir fazer um mínimo de exercício de voltar na época, entender o que aquilo significava, eu vou criar confusão para mim aqui. Vamos em frente e tentar entender. O nosso objetivo hoje é tentar entender o que os antigos patriarcas, os profetas, os discípulos entendiam como sendo a adoração. Vamos lá, vamos voltar. Então vocês sabem que a Bíblia, ela foi escrita, o Velho Testamento foi escrito em hebraico, que é a língua original dos judeus, dos hebreus, e o Novo Testamento foi escrito em grego, que era a língua universal, até na época do Império Romano, embora no Império Romano se falava latim, a língua universal era o grego. Quando eu falo que o Velho Testamento foi escrito em hebraico, tem algumas partes que foram em aramaico, ali no livro de Daniel. Também discute-se se o livro de Mateus foi escrito em grego ou não. Na verdade, entende-se mais que foi escrito em aramaico. Enfim, mas a regra geral é essa: Velho Testamento em hebraico, Novo Testamento em grego. E a palavra adorar, o verbo adorar no hebraico, é uma palavrinha, que é essa aqui que está aqui em cima, que se pronuncia, se lê como shasha, mas é shahar, a pronúncia correta da palavra. Então, quando a Bíblia no hebraico fala shahar, é muitas vezes traduzido como adorar. E no grego existe a palavra, o verbo proskuneo, tem um i lá, mas a pronúncia é proskuneo, que é o equivalente da palavra em hebraico shahar. Tanto é que na Septuaginta, que foi uma tradução do Velho Testamento do hebraico para o grego, os 70 sábios, quando traduziam a palavra hebraica shahar, eles usavam a palavra grega proskuneo. Então são duas palavras irmãs, uma num idioma, outra no outro, que significam absolutamente a mesma coisa. E essa palavra é a palavra que é traduzida como adorar e algumas vezes se prostrar e se inclinar. O que essas palavras significavam na época? Como que os escritores da Bíblia entendiam? Então, esses dois verbos, que são traduzidos por adorar, eles tinham um outro significado. Eles tinham um significado exterior e interior. Do ponto de vista interior, significava o reconhecimento de uma autoridade superior. Certo? Então, quando alguém reconhecia que estava diante de alguém num nível superior,
esse reconhecimento levava essa pessoa, né, ao verbo shahar ou proskuneo, né? Mas não bastava um reconhecimento interior no coração, era necessária também uma manifestação exterior. É aquela coisa, muitas vezes você sente alguma coisa, mas você não expressa, você guarda para você. Para que o shahar e o proskuneo se efetivassem, era necessário tanto o sentimento interior quanto a manifestação. Então, o sentimento interior era um sentimento de reconhecimento de superioridade de uma pessoa, que seria equivalente a um desnível hierárquico, né? Alguém que está na hierarquia acima de mim. E do ponto de vista exterior, prestar uma homenagem que se manifestava fisicamente como uma, né, inclinação, né, como uma forma de se prostrar diante da pessoa. Então, isso que era a expressão do verbo shahar e proskuneo, é reconhecer a autoridade de alguém e se inclinar. Tá claro isso, não? Esse que era o sentido do verbo, né? Aqui eu coloquei uma estatística, né, que essa palavra no hebraico, né, no Velho Testamento aparece 170 vezes, e aproximadamente 100 vezes, na maioria das vezes, ela é traduzida como adorar. E nas outras vezes, ela é traduzida como prostrar-se, ou inclinar-se, ou algum outro verbo parecido. Tá? Então, essas duas palavras, shahar e proskuneo, elas tinham uma abrangência bem ampla. Quer dizer, elas não tinham essa conotação, esse significado de estar associada só a Deus. Não sei se dá para entender isso. Né? Qualquer pessoa que você entendesse, que tivesse num nível hierárquico maior, e você reconhecesse isso, você poderia se inclinar e reconhecer essa superioridade através do verbo shahar ou proskuneo. E eu trouxe exemplos para ficar mais fácil, né? Na verdade, aqui só dois exemplos, tá? De duas traduções. A Bíblia de Jerusalém e João Ferreira de Almeida, na Revista Atualizada, o mesmo verso traduz o verbo shahar de duas formas diferentes. Na João Ferreira de Almeida, ele traduz como adorarás. Esse é texto do mandamento, tá? Vocês identificaram já, né? As imagens de escultura, né? Não as adorarás, nem lhe darás culto. As imagens. Só que numa versão da Bíblia, o verbo é traduzido como adorar, e na outra versão da Bíblia, ela é traduzida como se prostrar. Aí você pergunta para mim, qual que é a tradução certa? Não existe a tradução certa. O importante é você entender que essa palavrinha ali no original tem esse sentido de reconhecimento de superioridade manifestado fisicamente através de uma inclinação, uma prostração. Isso que é importante que a gente entenda, né? E qualquer pessoa poderia ser objeto desta reverência, né? Deixa eu ver se é o próximo slide que tem. Aqui eu digo que só faço uma comparação, né, dos verbos no original, que eles têm um sentido amplo, pode se aplicar a qualquer pessoa, né, desde que haja essa superioridade. E o verbo adorar no português tem um sentido único, mais forte, que nós demos na nossa cultura, que se aplica só a Deus, quando tomado no sentido religioso, né? Então tem essa... é isso que eu queria chegar, tá? O que eu tenho aqui? Várias situações em que a Bíblia aplica o verbo shahar, aqui no Velho Testamento, onde um ser humano faz o shahar para outro. Quer dizer, um ser humano reconhece a autoridade e se inclina. Como que as traduções em português vão traduzir essa menção do shahar? Se é adorar, se é se prostrar, isso não vem ao caso. Na verdade, a gente percebe que quando esta homenagem é feita de um homem para outro homem, os tradutores preferem traduzir como se prostrar. Eles evitam usar adorar.
Eles usam a tradução de Shahar para adorar só quando é a Deus e a Jesus. Você está entendendo? Então já existe no próprio tradutor uma inclinação, né? Mas a palavra é a mesma. Então quando fala ali que Ló, Shahar, diante de 2 anjos, se o tradutor traduz como Ló adorou 2 anjos, ou Ló se prostrou de 2 anjos, para nós isso é completamente irrelevante, porque no original a palavra é a mesma, é a palavra da adoração. Quando diz que Abraão, Shahar, dos líderes de uma terra estrangeira, significa que Abraão reconheceu a superioridade desses líderes e se inclinou. E se a Bíblia em português traduz como adoração o prostrar, isso é irrelevante, né? Entendendo que aquele verso anterior que você mostrou que Shahar, como é que é esse nome aí? Shahar e prosconel pode significar tanto adoração como homenagem. Então aí nós podemos ver que o tradutor ele errou na hora de escrever adorou a anjo, porque a Bíblia não manda adorar anjo. Aí podia estar escrito assim, prestou homenagem. Você entendeu? A verdade é que a palavra que a gente usa, adoração, a palavra adoração, que se aplica só a Deus, ela não existe no hebraico. No hebraico existe uma outra palavra que significa uma outra coisa. Esse é o ponto. Você está entendendo qual é a dificuldade? Essa é a dificuldade. Então, a Bíblia diz que Jacó também, Abraão, né, se prostrou ou adorou, na verdade o verbo original é Shahar, diante de líderes de uma terra estrangeira. Jacó também fez o Shahar diante de Esaú, quer dizer, ele se inclinou e adorou, né? Os irmãos de José também se prostraram diante de José, ou adoraram José. Aí você fala, mas a Bíblia diz que, não diz que adorou, diz que prostrou. Mas isso foi uma opção do tradutor, porque o verbo que é usado na Bíblia é o mesmo que é usado para adoração a Deus. Está entendendo? Qual que é o ponto? Conta na nossa cultura que a palavra é associada ao sentido religioso, né? Isso. Só que o que a questão, que tem uma tendenciosidade também na hora de que alguém reverencia, né? Eles colocam um sentido religioso que é adorar o Messias, né? Mas o que tem que levar em consideração são os sacrifícios, que é o servir a Deus. A quem era feito? Apenas a Deus. Então é exatamente tratando nos textos da Nova Aliança, que é a latria, é só a Deus. E isso foi ensinado pelo próprio Filho de Deus. A latria, que é servir só a Deus. E hoje a gente faz o sacrifício com amor, né? No sentido de bem dizer, sacrificando, né? Mostrando que Deus é bom. Então que tudo vem de Deus, inclusive o próprio Messias. E entendendo uma coisa também, Ricardo, em hipótese nenhuma Jesus pede adoração para ele. Quem adorou foi os anjos, foi os reis magos, né? Agora, já no primeiro mandamento de Deus, quem pede adoração é o próprio Deus, para ele. E Jesus, lá em Mateus 4, como você citou aí anterior, Jesus diz que toda adoração seja dada somente a Deus. Jesus confirma. Agora, quando entra esse negócio de adorar Jesus, no sentido de adorar a Deus, eu vejo uma coisa bem errada nesse meio. Vamos ir até o final, vamos ver se a gente consegue chegar num denominador comum. Então tem vários outros exemplos de seres humanos que aparecem aplicando esse verbo, que é traduzido como adoração ou processão, diante de outros seres humanos, né? Então percebo que não há um significado absoluto no verbo original em relação à adoração só a Deus, né? Bom, essas pessoas que se prostravam diante de outras e faziam esse Shahar, elas estavam transgredindo o mandamento de Deus? Não está, porque tem duplo sentido. Tem duplo sentido. Por quê? Porque elas não estavam se prostrando e reconhecendo a autoridade de outra pessoa como se outra pessoa fosse o próprio Deus. Ele estava reconhecendo a autoridade como um líder de uma nação, né? Como uma autoridade espiritual, ou se colocando como um servo, no caso de Jacó, quando ele se prostrou diante de Esaú. Mas o que a Bíblia proíbe é quando as pessoas se prostram diante de alguém, de alguma coisa que não é Deus, e a reconhecem como sendo o próprio Deus. Esse é o problema. Esse é o problema, né?
que foi o que aconteceu aqui no episódio do bezerro de ouro, que vocês conhecem muito bem. Então Deus fala que bem depressa se desviou do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro fundido, adoraram-no e oferecendo-lhe sacrifícios disseram: estes são, ó Israel, os deuses que te fizeram subir da terra do Egito. Aí é que está a transgressão, em prestar a homenagem para algo que não seja o Deus único e entender que Ele é o Deus único. Isso é errado, né? Eu posso, por exemplo, chegar para uma autoridade do meu país, né, e me inclinar com respeito, né, e fazer o que os antigos hebreus faziam, o shahá, né, mas não adorando aquele indivíduo como se fosse Deus. Eu presto essa reverência, né, e o adoro, entre aspas, mas não como Deus, como uma autoridade humana. Isso não é transgressão, né? E no caso do bezerro, houve essa transgressão? Houve. Por quê? Porque eles estavam adorando como se fosse o próprio Deus. Estavam reconhecendo que o bezerro era Deus. Atribuíram ao bezerro o ato de Deus. Que foi de Deus. E o que as pessoas e os tradutores hoje fazem e traduzem como adoração ao Filho de Deus, é isso, como se fosse o próprio Deus. Os tradutores fizeram a doutrina da Santíssima Trindade. Nós estamos chegando no ponto agora. Então, por que os tradutores, quando leem o verbo em hebraico shahá e o proskunel no grego, eles traduzem sempre em português, para adorar, quando o objeto da reverência é Deus ou Jesus, e eles traduzem como prostrar ou se inclinar, quando o objeto da reverência é um anjo, é um ser humano. Por quê? Porque já existe uma tendência do tradutor em entender que o verbo adorar em português só é aplicável a Deus. E o tradutor, na sua maioria, a maioria deles trinitariano, entende que adora o quê? O Deus Pai e o Deus Filho. E traduz dessa forma, né? Vamos em frente? Já estamos acabando, tá? Aqui nós já vimos isso aqui, mas eu quero repassar agora com outra visão. A visão do verbo proskunel. Quando Pedro recusa o proskunel de Cornélio, ou seja, a adoração de Cornélio, a inclinação de Cornélio. E quando o anjo recusa a adoração, a inclinação de João, os dois recusam pelo mesmo motivo, que é o seguinte: proskunel você só pode fazer se houver diferença de hierarquia, se houver superioridade entre um e o outro. E em ambos os casos, tanto Pedro, que recusa a adoração, quanto o anjo, eles argumentam o seguinte: você não pode fazer proskunel diante de mim. Por quê? Pedro diz: eu também sou homem. E o anjo diz: sou teu conservo e de teus irmãos. Ambos, ao recusarem o proskunel, eles dizem: você não pode fazer proskunel comigo. Ou seja, se inclinar e adorar, porque eu sou do mesmo nível hierárquico que você. Eu também sou homem, disse Pedro para Cornélio. E o anjo disse: eu sou conservo seu. O que é um conservo? É o servo do mesmo Senhor. Eu tenho um Senhor, eu sou servo dele. Você também é servo do mesmo Senhor, você é meu conservo. Ou seja, estamos na mesma hierarquia. Quem está em cima na hierarquia é o Senhor, mas eu sou seu conservo, entende? Ricardo? E aí que tem testemunho de Jesus e faz o que mais lá? Adora a Deus. Adora a Deus. Ele podia dizer que adora Jesus é a Deus aí. Porque é Deus que está num nível acima. Deus está acima. Digno de adoração. Então ele é digno de adoração como Deus o Pai. Quando eu me inclino e faço o shahá ou o proskunel diante do Pai,
eu o reconheço como o único Deus. Deus superior sobre todas as coisas, né? Olha aqui, que é o que eu estou falando. Apenas o Pai pode ser adorado ou reconhecido como o único Deus verdadeiro, né? Jesus Cristo, eu posso fazer shahar e proskunel diante de Jesus Cristo? Posso. Como você faz. Eu posso. Amém. Mas não. Depende do entendimento da forma como você faz. Porque levando em consideração os dois verbos lá, shahar e proskunel, pode significar também reverência diante de Jesus. Se eu me inclino diante de Jesus, se eu me inclino diante de Jesus, se eu me inclino diante de Jesus, faço um proskunel, um shahar, e falo assim: Senhor Jesus, o Senhor é o único Deus verdadeiro, imortal. Quebrou o mandamento. Tá certo? Está errado. Eu quebrei o mandamento, né? Eu tenho que me ajoelhar diante de Jesus e fazer o shahar ou o proskunel, que você pode traduzir como adoração, você pode traduzir como você quiser, porque não importa a tradução da língua portuguesa, importa o conceito bíblico, tá certo? O que importa é o que está na Bíblia. Eu posso me prostrar diante de Jesus e falar: eu estou aqui diante de ti e te adoro como filho de Deus, rendo a ti homenagens como meu Salvador. É pecado isso? Não. Eu estou quebrando o mandamento? Não. Estão dizendo isso? Mas o que tem que ter em mente é que ele é o Salvador porque Deus o fez. Então tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Então, no sentido que a pessoa parar e falar, vamos adorar Jesus aqui, vai induzir as pessoas a reverenciar ele. Tem que ensinar, né? Por isso que a gente tem que explicar, né? A gente tem que entender uma coisa. A Bíblia, ela foi traduzida por um padre que já tinha a tendência de adorar três deuses. Então, muitas das vezes que é colocado em homenagem a Cristo, ele coloca como adoração na nossa linguagem. Então é a capciosidade que existe na forma da pessoa escrever, por ele já ser daquilo. Se o tradutor, todas as vezes que se deparasse com a palavra shahar e proskunel, traduzisse como se prostrou e adorou, a gente não teria essa discussão hoje. Porque a gente já está tão acostumado com o se prostrar e adorar perante outras autoridades que não é o único Deus verdadeiro, a gente já tem mais facilidade de entender. Eu não sei se ficou claro isso. Nem tem mais slide aqui, deixa eu ver. Aqui são versos que falam sobre... São versos que falam... Pois não. Foi nesse sentido que eu estava falando, entendeu? Tá. Adorar Jesus como filho de Deus. Isso, é nesse sentido. Não como o único Deus verdadeiro. Não. Deus Pai é o maior, entendeu? Ele é digno de adoração, Jesus. Então, outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, quem que é esse primogênito? Jesus. Diz: e todos os anjos de Deus o adorem. É razoável que os anjos adorem Jesus? No sentido proskunel, no sentido shahar? Deus que faz isso. É sentido? Deus que faz isso. Mas faz sentido isso? Ô Ricardo, quem escreveu isso Sim aí? ou não? Está em Hebreus. Hebreus. Faz sentido que os anjos, para que uma pessoa faça proskunel para outra, que precisa? Hierarquia. Jesus está acima dos anjos? Tá. Os anjos reconhecem a superioridade de Jesus? Reconhecem. Então faz sentido ter o proskunel. Qualquer diferença de autoridade, de hierarquia, já justifica o proskunel. Deus que falou. Deus que falou. Então pode. Eu posso fazer. O anjo faz aqui o proskunel, a inclinação a Jesus, né? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Exaltou quem? Quem que Deus exaltou? Jesus. E lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, que são os anjos, né? E na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o único Deus imortal? Não. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Esse sim é o único Deus imortal. Tem que ser levado em consideração que nós estamos inseridos em uma cultura grego-romana idólatra. E quando você fala de adoração, vai falar de adorar como Deus. Divina Trindade.
E para nós, nesse sentido, tinha que ser feita essa separação como eles tentaram fazer. Mas eles fizeram até certo ponto e induziram a adoração para Jesus como se fosse Deus também. Você tem toda a razão quando você fala que para nós, usando o verbo adorar, tem esse sentido em português, que é só Deus. Tem esse sentido. Nós não temos em português nenhum verbo que expresse melhor o sentido de charrar e proscunel. O verbo adorar é terrível para refletir o sentido dessas duas palavras. Eles também tiveram essa consciência, só que o que tinha por trás, a idolatria, de que o pensamento de 3 deuses, então esses 3 deuses, apenas para eles eu traduzo como adoração, para outros eu traduzo como reverência. Isso. E aí cria uma confusão gigante. Como mesmo esse pensamento se é 2 ou é 3, é mais do que um, já é idolatria. E aí vem aquela expressão que muitos de vocês já ouviram, tradutor traidor. Já ouviram essa? É italiana, tradutor e traidor, lá, é assim que eles falam, né? Porque aí induz você a pensar dessa forma. Mas a gente não pode ter dúvida quanto a isso. Se a gente entender como que a língua original, qual o sentido, o conceito do verbo original. Então eu adoro a Deus, reconhecendo Ele como Deus, o único Deus verdadeiro, o Pai, imortal, todo-poderoso, Jeová. Amém. Né? E eu adoro a Jesus. Esse adoro na língua portuguesa pode até ser forte demais e causar a discussão que causou, mas eu faço esse proscunel a Jesus no sentido de reconhecer a superioridade de Jesus. Porque tem só 2 pessoas espirituais a usar de qualquer um. E Deus e Jesus. Então, por que não adorar Jesus? Porque é único também. Deus é único. E Jesus é o único Filho de Deus. Único. Não tem outro. Então não pode ter a confusão. Eu gostaria de saber se quando Jesus vai voltar, que a gente vai ver Jesus voltar, se a gente não vai adorar Ele, eu vou adorar. Lógico. Tá certo? Então, vou adorar, não vou me postar. Vou adorar, vou dizer, pô, é espiritual. Quando a gente... É uma coisa física. Eu devia ter feito essa pergunta no começo, me desculpe, passou já o tempo. Eu devia até ter feito Quando a gente fala adorar, o que cada um de nós entende por adorar? Esqueça a definição do dicionário. É só gostar? É só reconhecer poder? O que é adorar? Para você, quando fala adorar, o indivíduo A adora o indivíduo B. É reconhecer de que tudo que há no mundo provém de um único ser, que é Deus, né? Então você, no sentido você está reverenciando, tudo provém dele. O próprio Filho provém dele. Veja, eu não sei se a gente vai conseguir, desculpem tomar esse tempo, na definição do verbo, olha só, na própria definição do verbo, você já incluiu o objeto. Você consegue distinguir o que é verbo e o que é objeto? A gente aprende até em português, né? Objeto direto, objeto indireto. Por exemplo, eu comi banana. Eu comi feijão. Comer é o verbo. O que é o objeto? Banana, feijão, né? Então, o fato de eu comer, não me diz ainda o que eu estou comendo. Se é banana, se é feijão. Então, no conceito do verbo, eu não incluo o objeto. Dentro do contexto social. Tem verbos que já incluem objeto. Por exemplo, se eu falo de beber, comer, não tem objeto aí. Se eu falo de transfusão, o objeto já está lá. Transfusão de feijão, você faz transfusão de arroz, você faz transfusão de suco, você faz... Na palavra transfusão já está incluído o objeto. Transfusão é do quê? De sangue, só pode ser. É a única palavra. É a única. Então o objeto já está. Vamos fazer a transfusão, já está incluído na transfusão. Comer não. Adorar, a definição que o Michel deu de adorar, já está incluído o objeto de adoração que é Deus. Então para ele adorar é só o Pai. Se eu tenho esse conceito
de que para adorar é só o Pai, eu realmente não vou poder adorar Jesus, porque Jesus não é o Pai. Mas o conceito original do verbo que é traduzido como adorar, ele não tinha o objeto em si. O shahar poderia ser aplicado a qualquer autoridade, e era possível aplicar, desde que você reconhecesse aquela autoridade como sendo a autoridade que realmente era, e não algo além, e não como o único Deus. Não sei se ficou claro, né? Eu sei que às vezes é difícil tentar, principalmente porque mexe com palavras e conceitos mais antigos, e aí tem gente que já até, né, tem uma aula chata, né, uma coisa meio... Mas é uma coisa que a gente tem que entender. Então, o verbo original que é traduzido para adorar, ele não tinha incluído ali o objeto, né? Ele poderia ser aplicado a ser humano, a anjo, ao Filho de Deus, a Deus, desde que o indivíduo que está ali se prostrando reconheça a superioridade, mas dentro dos limites daquela autoridade, nunca além. Não posso me prostrar diante de um homem achando que ele é um anjo, ou que ele é Filho de Deus, ou que ele é Deus. E não posso me prostrar diante de Jesus achando que ele é o Deus único. Não, ele é o Salvador, é o Filho de Deus, e posso me prostrar diante dele. Tá certo? Que Deus seja louvado e adorado, pois é o único Deus Todo-Poderoso. E que Jesus Cristo seja adorado e homenageado como Filho de Deus e nosso grande Salvador. Amém? Que Deus seja louvado.